Certinho? Paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amém. Mais uma aula em nome de Jesus. Vamos estar então fazendo a leitura bíblica. A lição nesta ocasião se trata do amadurecimento cristão. Amadurecimento cristão. Então vamos lá, vamos fazer a leitura bíblica aqui. A leitura bíblica se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, que diz assim, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Está aqui. Né? Então que o Senhor venha nos abençoar nessa lição de hoje, abrir o nosso entendimento, que nós possamos aprender do Senhor e esse aprendizado venha trazer discernimento e amadurecimento para as nossas vidas. Amém? Então está aqui, nós acabamos de fazer menção da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, quando eu era menino, ele não está criticando aqui a fase de adolescente. Pelo contrário, ele está criticando a postura de adulto, ancião, até idoso, viver como criança, como menino, fazer papel de criança. Então, Paulo ele deixou registrado aqui, nessa carta que eu acabei de ler, que eu vou só repetir esse versículo aqui para nós enfatizarmos bem. Ele diz bem claro aqui, ó, quando eu era menino, capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então o ser humano ele precisa ter essa noção. Né? Quantos marmanjão hoje está aí vivendo, né? Acabou com o barbado já e fazendo e agindo como um bebezinho. Né? Então Paulo ele falou, eu deixei as coisas de menino. Então o ser humano ele precisa criar maturidade. Então a lição de hoje é isso, né? É o amadurecimento cristão. Conhecendo mais de Deus. Quem que pode fazer essa leitura para nós aí? Conhecendo mais de Deus, o primeiro tópico aí. Rapidamente, vamos? Tempo não espera. Caro pré-adolescente, o objetivo da lição de hoje não é incentivá-lo a saltar etapas em seu desenvolvimento, pois ainda é tempo de brincar e descontrair, e levar a vida com a leveza natural, que a idade o permite. Quando o apóstolo Paulo fala em não ser mais criança, não é uma crítica a essa fase tão importante da vida física e espiritual, mas o que é crítica é a permanência nela. O tempo passa, com ele vem o amadurecimento, o que é natural e necessário para o desenvolvimento saudável e de qualquer pessoa. Tá aí, né? Então, nós, veja bem, Paulo não está criticando aqui a fase de criança, mas ele está criticando a permanência nessa fase. A pessoa já jogou videogame? Como que é jogar videogame? Ela não vai passando de fase? O ser humano também é assim, ele não pode ficar naquela fase, na primeira fase do berçário a vida toda. Ele tem que passar de fase. Pensa bem, se você tem uma criança e aquela criança fica a vida toda um anãozinho, um exemplo, né? De baixa estatura. Não cresce. Dependendo da gente, né? A vida toda. Né? Então, Paulo está falando aqui do crescimento, maturidade, crescimento de pensamento, de raciocínio. Não é crescer só fisicamente, não adianta você ser um gigante, ter 2 metros de altura, mas, né? A cabeça não tem maturidade nenhuma. Então isso, aproveite sim a fase de adolescência, de criança, mas chega um momento que a pessoa vai criando responsabilidade, a pessoa vai ter que crescer também. Não pode ficar no leitinho. Paulo ele diz, relaciona essa questão aí, né? Leite. Vocês aí então tomando leitinho, pelo tempo já era para estar comendo arroz com feijão.
Deve estar comendo tudo de feijão, uma comida sólida, um alimento de gente grande. Né? Então, isso. Crescendo e aprendendo. Quem pode ler esse tópico, então, rapidamente? O exemplo de Jesus, que crescia na perspectiva humana, mas também na perspectiva espiritual, deve ser seguido por todos nós. À medida que crescia, Jesus se tornava mais agradável tanto a Deus como às pessoas à sua volta. Apesar do crescimento físico ser importante, o crescimento espiritual, que independe da idade, é mais relevante ainda na vida do cristão. Desse modo, podemos ser verdadeiros gigantes na fé, mesmo na pré-adolescência. A vontade de Deus para a sua vida, como ovelha do bom pastor Jesus, é o seu progressivo crescimento espiritual até chegar à maturidade cristã. Nesse sentido, podemos observar alguns meios disponíveis para obter esse crescimento e são eles. Então veja bem, aqui o Senhor Jesus é o maior exemplo nosso. Ele crescia em estatura e conhecimento. Então o crescimento do ser humano é isso. Ele tem que crescer, a mente tem que evoluir, tem que crescer. No conhecimento de Deus. O apóstolo São Pedro ele fala isso, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então você aí que está acompanhando a lição conosco, o tema da lição hoje é amadurecimento cristão. Né? O amadurecimento. A pessoa fica verdolenga a vida inteira. Né? Para a gente consumir uma fruta, por exemplo, presta essa manga aqui. Essa manga eu tô achando estranho faz tempo, que faz uma semana já que eu comprei ela e ela não tá chegando no ponto ainda. Eu tô querendo consumir ela, né? Mas você vê, ela tá firme ainda. Então, ela tá chegando no ponto. Ainda tá verdade. O cristão é a mesma coisa. Nós precisamos crescer. Às vezes passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e fica na mesma criancice, aquelas brincadeirinhas sem graça de criança. Quando Paulo fala que aos Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 11, ele fala, quando eu era criança, quando eu era menino, falava como menino. Você vê o linguajar da pessoa, né? Um linguajar debochado, palavras torpes, obscenas. Né? Falava como menino, você já viu uma criança falar? Sentia como menino, qualquer coisinha dói, né? Discorria como menino. Ou seja, tratava dos assuntos como criança. Mas, daí Paulo ele fala, mas logo que cheguei a ser homem, né, acabei com as coisas de menino. Então, quem que tem que acabar com as coisas de criança? Somos nós. Cada ser humano, está esbarrando aí, ó, tremeu a máquina aí. Cada ser humano tem que conscientizar disso aí. Em que ponto da minha vida eu estou sendo criança? Estou sendo infantil? No relacionamento? Nos negócios? Eu negociei, está negociado. Falei, está falado. Assumi o compromisso, tem que cumprir o compromisso. Então Paulo ele deixa bem claro esse versículo, que nós estamos então aqui vendo que esse crescimento progressivo, o que é isso? A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe aonde que está a falha? Sabe aonde que está ali? O problema é quando a pessoa acha que já chegou no ponto máximo do amadurecimento. Quando o indivíduo acha que já sabe, que já amadureceu o suficiente. Não, nós sempre temos que nos amadurecer em várias áreas da nossa vida. Então isso daí leva tempo, leva vontade. Então o assunto nesta tarde é isso, amadurecimento. Tem que ser humilde e aprendendo, né? Temos que ser humilde. Se a pessoa não for humilde, ela vai achar que não precisa de aprender, não precisa melhorar. Certinho?
Muito bem, podemos continuar. Então aqui nós temos aqui 3 itens aqui rapidamente. Então cada um, por gentileza, lê um item aí, vai falar sobre a integração nas atividades da sua igreja. Uma igreja saudável faz os seus membros se desenvolverem. Então tá bom. Então Paulo, ele motivou, né? Nós vemos os apóstolos, o próprio Senhor Jesus motivando o que? O desenvolvimento da igreja, do corpo de Cristo. Cada um progredir, crescer, executar melhor a sua tarefa, a sua missão. Então vamos lá. Camila, cultive momentos de oração, ou melhor, medite na palavra de Deus. O Teiro, cultive momentos de oração. E Lucimar, procure fazer a vontade de Deus. Pode ler o primeiro tópico aí, que nós já vamos concluir aqui. Medite na palavra de Deus. O Sim. apóstolo Paulo Pedro expõe em sua carta que para um adequado crescimento espiritual precisamos desejar a palavra de Deus como crianças recém-nascidas desejam o leite. Certo. Então tá aí, o apóstolo Pedro, ele fala, desejando esse crescimento. Então, se o ser humano não tem interesse, não deseja crescer, amadurecer, melhorar, né, o seu relacionamento, então não tem como, né? Paulo deixou bem claro, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele põe um basta naquilo, falou, não, eu não posso mais agir dessa forma, eu não posso mais pensar como criança, eu tenho que pensar como adulto, como homem de Deus, como mulher de Deus, né? Muito bem, outro tópico, cultive momentos de oração. Cultive momentos de oração. A oração nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Grandes homens de Deus sempre mantiveram momentos de oração. Veja o exemplo de Daniel, que costumava fazer as orações 3 vezes por dia. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que nós precisamos o quê? Tomarmos iniciativa, tem que partir de nós esse desejo de crescermos. Nós temos que reconhecer que precisamos nos amadurecer, aprender cada dia mais, e nos mostra também o quê? Caminhos para chegarmos a esse amadurecimento. Qual que é o caminho? A oração. Né? O que é a oração? É falar com Deus. Falar o que com Deus? Da sua necessidade. Pedir o auxílio para Deus. Né? Então é na oração que eu, você, que nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Por mais que nós façamos a nossa parte, sem a ajuda do Senhor, sem nos humilharmos, sem clamarmos ao Senhor, nós não chegaremos no nosso objetivo de crescimento. Porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoando. Então o desejo de Deus é o nosso crescimento. Então por isso que a Bíblia ela nos orienta a mantermos esse relacionamento com o Pai mediante a oração. Então se você, assim como nós, reconhecemos que precisamos melhorar, que precisamos progredir, que precisamos ter esse amadurecimento cristão, não somente para nós, mas para o nosso convívio, para a nossa sociedade, nós precisamos estar aqui em comunhão com Deus, em oração diariamente. Né? O próximo item, para nós encerrarmos aqui. Procure fazer a vontade de Deus. Que a tua vontade seja feita. Mateus 6,10. Essa expressão está na oração que Jesus nos ensinou. Quando a vontade de Deus é feita, o crescimento espiritual acontece. Amém. Tá ali, ó. Então o próprio Senhor Jesus falou, Senhor, falou para o Pai, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Então a oração que é orar e agir. Então nós precisamos entender, agir conforme a palavra de Deus. Então toda vez que nós procuramos fazer a vontade de Deus, o que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a nossa vontade, ou fazer a vontade do vizinho, ou fazer a vontade da sociedade. Então, para que nós venhamos realmente ter um amadurecimento, um crescimento, da forma que Deus quer de nós, nós precisamos o quê? Meditar na palavra de Deus, orar ao Senhor e procurar fazer a vontade de Deus, para que esse crescimento espiritual realmente aconteça. Não tem outro caminho. Né? O crescimento econômico,
a pessoa vai estudar, vai trabalhar, vai negociar, né, para ter um crescimento econômico. Mas para ter um crescimento espiritual, ela precisa entrar por esse caminho aqui. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos ilumine, nos ajuda nessa trajetória, que nós venhamos a crescer. Que Deus ele quer que nós cresçamos, né? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Amém.